Ri, a chave do entendimento da psicologia masculina, de Robert Johnson, capítulo 3, Castidade. A recomendação de Gurnamon, nunca seduzir uma donzela ou deixar-se seduzir por ela, é tão importante para a nossa história que vale ganhar um capítulo à parte. É bom lembrar que a maioria das leis que regem os mitos aplica-se também aos sonhos, já que os estudos de uns e outros se assemelham bastante. Um sonho é praticamente algo interior, e cada etapa do sonho é interpretada como parte daquele que sonha. Exemplo: se um homem sonha com uma formosa donzela, é quase certo que a sua própria feminilidade interior está sendo acessada. É muito simplista levar ao pé da letra essa figura onírica e explicá-la como sendo um interesse sexual ou uma menção a uma real namorada. Se alguém cometer tal erro, a verdadeira profundidade do sonho estará perdida. O mesmo ocorre no mito. Se tomarmos a recomendação de Gurnamon no sentido literal, só teremos diante de nós uma caricatura da cavalaria medieval. É, pois, de grande relevância entender essa estranha recomendação de que o homem não pode manter relações carnais com mulher alguma enquanto estiver à procura do grau. Se pudermos penetrar seu significado, teremos um tesouro nas mãos. Mais uma vez, por favor, entendam que estas são recomendações específicas para que o homem possa lidar e relacionar-se com essa mulher interior, sua ânima. Não se trata do relacionamento do homem com a mulher de carne e osso. Em geral, as pessoas não sabem disso, falta-lhes a dimensão para tal. Então, aplicam essa proibição exteriormente, e com isso o mito, a Idade Média e todo o movimento da cavalaria continuam sendo mal compreendidos. Ninguém chega mais próximo da felicidade ou do grau só por evitar mulheres de carne e osso. Se tomarmos essa lei, que é interna, e tentarmos aplicá-la externamente, vamos acabar puritanos e cheios de complexos de culpa. Aliás, o que praticamente acontece com todos nós. E ainda assim, continuaremos sem leis para a nossa conduta de foro íntimo. Muito poucas informações são dadas no mito sobre como tratar as mulheres de carne e osso. Mas, em contrapartida, muitas são as que ensinam como tratar a interior. E é justamente dessas que precisamos. Pode-se pensar em muitos conceitos de âmbito espiritual que foram invalidados por terem sido tomados como externos ao invés de internos. O nascimento de uma criança de uma mãe virgem é um deles. Esse fato contém um poderoso significado para qualquer um que esteja caminhando pelo processo de individuação, porque ele nos fala do evento miraculoso, o nascimento de Cristo dentro de nós, que acontece através do relacionamento dos poderes divinos com a alma eterna dos homens. Ver o nascimento de Cristo só como um evento histórico vai obscurecer a visão de uma lei vital que é necessária quando você for chamado a fazer aquela comunhão interior entre a alma humana e o espírito divino, que é a verdadeira gênese da individualidade. Muito de nossa herança espiritual é um mapa ou conjunto de ensinamentos do mais profundo significado de nossa vida interior, e não um conjunto de leis dirigidas às condutas externas. As leis que lidam com essa parte íntima devem tornar a vida interior significativa. Poucas são as pessoas que se dão conta dessa diferenciação. E mais, entender nossos ensinamentos religiosos somente na dimensão literal é perder sua significação espiritual. Ficar só na dimensão do materialismo é muitíssimo mais prejudicial para as pessoas do que aquilo que usualmente é condenado como pecado. Portanto, existem leis que regem a parte interior e leis que regem a parte exterior. Se as confundirmos, teremos um problema. Se um homem tratar a mulher exterior de acordo com as leis que regem a sua feminilidade interior, a ânima, acontecerá o caos. Note-se o que aconteceu na Idade Média,
quando o homem realmente começou a ver-se com a sua ânima. Ela sempre existiu, mas só recentemente foi que ele teve a capacidade de chegar a um relacionamento consciente com a sua própria feminilidade. Antes, tudo era vivenciado instintivamente, em conjunto com as mulheres de carne e osso ao seu redor. Quando o homem começou a sentir a complexidade da ânima e o perigo que ela representava para ele, é que se iniciou a caça às bruxas. Em vez de dominar o interior feminino, que é perigoso, optou por queimar algumas criaturas que estavam comportando-se fora dos padrões. Agora estamos chegando ao ponto de queimar a mulher certa, a saber, a interior. Apesar de que queimá-la não é a melhor solução, pois ela poderá voltar-se contra o homem e queimá-lo também. Não fomos muito a fundo na caça às bruxas no passado. Ainda estamos projetando fora, no nosso relacionamento ou na falta dele, com a mulher de carne e osso, nossa ânima. As leis da cavalaria dizem que se deve ser cavalheiresco com a mulher, não tocá-la, tratá-la como se ela fosse a rainha dos céus. Mas essas regras não fazem muito sentido quando se fala da mulher real de carne e osso. Apesar de que existem, sim, leis externas também. A mulher exterior merece grande respeito e toda ternura, mas será profundamente infeliz e seu relacionamento com o homem não dará certo se ele a confundir com a ânima. Então, o que é essa feminilidade interior da qual Parsifal precisa manter-se afastado? É toda aquela sua vida interior inerente à feminilidade, muito valiosa, a sua suavidade num sentido interior, mas que acabará por viciá-lo se ele a interpretar mal, vivendo-a externamente. Para saber, portanto, como essa mulher interior age sobre o homem, precisaremos fazer uma distinção entre feeling e humores. A maioria das pessoas confunde e mistura essas sensações indiscriminadamente, e a distinção se faz necessária, porque torna o homem apto a caracterizar sua mulher interior e enxergar com clareza como ela age em sua psique. Humores e feeling. É difícil descrever feeling. É o ato de avaliar, valorizar. Necessariamente não é quente e volátil como a emoção, mas é aquela faculdade racional que confere valor a uma sensação. Ser presa de algum tipo de humor é ser dominado ou possuído pela feminilidade interior. Feeling vem de sentir, e sentir é a sublime arte de ter uma estrutura de valores e um sentido para o significado das coisas. Lugar a que se pertence, a que se é fiel, onde se tem raízes. Para definir humor fica mais difícil, porque não existe uma palavra adequada para ser presa de humores. É cair nas garras do lado feminino da nossa natureza, ser subjugado pelo elemento irracional que leva o caos à vida do homem. O lado feminino existe para conectá-lo com as profundezas do seu ser e construir uma ponte para o seu self. Feeling é aquela faculdade que confere valor a uma sensação. É nesse sentido que Jung usa o termo nas definições de pensamento, sentimento, sensação e intuição. Pensamos sobre algo, fazemos uma apreciação intelectual a respeito e entendemos. Ao fazermos somente isso, porém, ainda não existe o feeling sobre o algo pensado. Não há ainda sentido de julgamento, não lhe conferimos valor, não houve, portanto, envolvimento total. O ato de pensar é bem diferente do ato de sentir, que é dar valor a uma sensação. Quando perguntamos a alguém qual foi o seu feeling a respeito de alguma coisa, a única resposta cabível do indivíduo seria: é bom, é mal, terrível, belo. Teríamos dado, então, através do feeling, um valor a esse algo. Quanto aos humores, o assunto é espinhoso, pois eles apresentam uma particularidade estranha. É como se fossem uma pequena psicose ou possessão, e aparecem no homem que foi dominado pela parte feminina da sua natureza. É o que se chama estar de veneta. Muitas vezes, o indivíduo tem de fazer uma escolha entre feeling e humores. Um exclui o outro. Os humores impedem o real feeling.
Se ele estiver entrando num tipo de humor, ou melhor falando, quando o humor o agarra, ele automaticamente estará excluindo sua capacidade para ter um feeling verdadeiro e, por conseguinte, relacionamento e criatividade. Na velha linguagem do mito, seduziu ou foi seduzido pela sua feminilidade interior. Se um homem usar externamente sua feminilidade, ele não terá um pingo de eficácia, pois quando está completamente dominado por seus humores, ele é como um relógio de sol, que não funciona à luz do luar. Sua ânima lhe serve como a musa inspiradora quando manifestada no lugar certo, mas não lhe serve bem quando ele a usa como uma roupagem externa para relacionar-se com o mundo exterior. Usar é o termo correto, pois qualquer um ao seu redor vai sentir-se usado quando ele lida com o mundo enquanto presa dos humores. Sedução mesmo. Feeling, ao contrário, é a parte sublime que integra o equipamento do homem para levar calor humano, gentileza e percepção. Quantas vezes não projetamos o nosso relacionamento com a ânima, ou a falta dela, na mulher de carne e osso? A mulher é um milagre da natureza, uma beleza que será obscurecida se tentarmos impingir a ela as leis aplicadas à mulher interior. Do mesmo modo, a interior será prejudicada se a tratarmos como se fosse a de carne e osso. É raro o homem que sabe bastante sobre o seu componente interior feminino, a sua ânima, ou que consegue com ela manter um relacionamento satisfatório. No entanto, se ele pretende qualquer desenvolvimento interior, é essencial que descubra sua ânima, que a coloque, por assim dizer, numa garrafa e a feche com uma rolha. É claro que vai precisar tirá-la de lá um dia, mas antes terá de aprender como não ser dominado por seus humores e, por conseguinte, suas seduções. Mas colocar a rolha e fechar a garrafa é só o primeiro passo para se lidar com a ânima. O seguinte, e bem mais importante, é aprender como relacionar-se com ela, tê-la como a companheira interior que caminhará com ele e lhe trará calor, força e entusiasmo ao longo de sua vida. Em última análise, ele só tem duas alternativas: ou a rejeita e ela se voltará fatalmente contra ele em forma de humores e seduções insidiosas, ou a aceita e se relaciona bem com ela. Portanto, deixar-se cair nas garras dos humores significa que ele a interpretou mal, ou seja, tratou-a como a mulher de fora. É aí que perde de vez a capacidade de relacionar-se, de avaliar. E não importa se o humor é bom ou mau. Alguns homens parecem ter um potencial de ânima muito grande, o que significa que possuem mais do elemento feminino dentro de si. O que não é nem bom nem mal em si mesmo. Se conseguirem fazer com que o seu lado feminino se desenvolva bem, tornar-se-ão criativos, sem deixar de ser másculos por causa desse poderoso componente. Serão capazes do feeling, de valorizar as coisas e por isso encontrarão significado na vida, o que não acontece na falta desse relacionamento com a ânima. Tanto a genialidade quanto a criatividade de um homem são manifestações desse lado feminino, que lhe dá a capacidade de dar à luz algo. É, porém, a sua masculinidade que lhe permite dar forma e estrutura ao que fez nascer de si, no mundo exterior. O que o mito do grau nos diz é que, no seu relacionamento com a ânima, ele deve usar o feeling, não os humores. Parzival é instruído a lidar com branca flor, isso é, a mulher interior usando seu feeling, que é um sentido nobre, útil e criativo, e não valendo-se da sedução, que é destrutiva. Seduzir ou deixar-se seduzir é uma coisa vedada a alguém que procura o grau, pois significa sempre uma prisão. Goethe, em sua obra-prima Fausto, chega à nobre conclusão, já no fim da vida, de que a missão do homem é servir a mulher. Termina o livro com essas palavras textuais: a eterna feminilidade nos impulsiona a seguir. Com certeza, uma referência à mulher interior. Servir ao grau é servir a ela.
Portanto, assim que o homem se entrega aos humores, não consegue mais sentir, perde a capacidade de avaliar e de relacionar-se. Qualquer mulher sabe disso e percebe perfeitamente quando seu homem sucumbe a eles. Detecta em seus olhos aquele olhar vidrado e já sabe que não adianta insistir porque ele se fechou a qualquer relacionamento. Mesmo que os humores sejam bons, sempre são uma forma de possessão. Além de tudo, ele também perde a criatividade e a objetividade. Na terminologia hindu, estar nas mãos da deusa Maya, nosso equivalente para os humores de ânima, significa perder a noção da realidade e substituí-la por uma irrealidade esfumada. Ou seja, nos termos do mito, seduzir ou ser seduzido por uma donzela ânima faz desaparecer as chances de um homem chegar ao grau. Bem, o mito, através da sua linhagem atemporal, muitas vezes carrega nas cores. A chance de ter a visão do grau não está perdida para sempre, mas pelo menos enquanto durar a possessão não será possível. Os humores imprimem uma característica no mundo exterior e toda a visão real do verdadeiro esplendor do mundo se esvai. Até que eles se dissipem, o homem estará fora de combate. A pior particularidade da possessão dos humores é que rouba ao homem todo e qualquer discernimento. De repente, a noção do lá fora é levada à vida interior, que fica totalmente insípida. O indivíduo fica à mercê do lá fora para construir seus valores ou felicidade. Tão dependente de cair nas graças de alguém ou de adquirir alguma coisa que perde o significado da sua dimensão interior, ou seja, o único valor estável que ele possui. Todos sabem bem, na prática, o que acontece quando um homem se vê presa dos seus humores. Tudo vai apresentar-se com as cores do humor que ele estiver usando. Se levantar com o pé esquerdo, tudo vai parecer insuportável. Ele sabe, antes mesmo de ler o jornal matutino, que a bolsa despencou. Para que olhar pela janela se ele tem certeza de que está chovendo? Está convicto de que a ordem das coisas está de ponta cabeça e que se elas ainda não chegaram ao caos, ele mesmo vai dar um jeitinho para que cheguem. Ou seja, imprime na realidade exterior o tipo de humor que o domina, e isso é tão contagiante que logo logo mulher e filhos estarão convulsionados, se não forem sábios o bastante para perceber o que se passa. Isso é particularmente verdadeiro para a esposa, pois ela se sente culpada pelo mau humor do marido. O que foi que eu fiz? Ela se pergunta. O fato de o marido também achar que ela é a culpada agrava ainda mais as coisas. No entanto, tudo estaria bem se a mulher se desse conta de que não é por culpa sua que o marido está em tal estado. Os humores do homem são problema dele. E se ela ficasse ao lado dele, quieta por algum tempo, e parasse de se sentir culpada, ele logo sairia desse estado. Depressão e inflação do ego. Depressão e inflação do ego são outros nomes para humores. Ambas dão ao indivíduo a sensação de estar sendo dominado por algo que não é seu verdadeiro self. Isso representa para ele fraqueza e incompetência. Os humores impelem o indivíduo a buscar coisas ou pessoas de fora, na tentativa de dar um sentido de valor a algo de dentro dele. Não funciona. Qual é o quarto de despejo que não está atulhado até o teto de coisas que ele comprou na esperança de que pudessem preencher o vazio de dentro e acabaram descartadas porque não lhe trouxeram aquilo que tanto ansiava? Coisas materiais são válidas em sua dimensão própria e somente carregam algum valor quando tratadas de modo adequado. Mas quando alguém lhes pede que carreguem um valor intrínseco, falham miseravelmente. A única exceção a essa regra é quando um objeto físico carrega esse valor intrínseco porque ele foi conferido por uma cerimônia ou por ter se tornado um símbolo. Um presente de um amigo pode simbolizar aquele sentimento de amizade existente entre duas pessoas, se foi conscientemente impregnado com esse valor. A coisa material,
se não for um símbolo ou um objeto ritual, não vai preenchê-lo com o valor que ele está buscando e irá fazer companhia aos outros tantos lá naquele quartinho. Nada é bom ou mal por si mesmo. Um homem pode sair num sábado com toda a sua parafernália de pesca e passar um dia simplesmente maravilhoso. No sábado seguinte, poderá ter um terrível ataque de ânima e voltar da pescaria com o humor daqueles. É o nível de consciência que vai determinar a diferença entre essas duas experiências. O valor externo e o interno, quando devidamente separados, são ambos profundamente reais. Só quando misturados ou contaminados um pelo outro é que poderão causar problemas. Nenhum homem é senhor de sua casa interior quando possuído pelos humores, porque ali existe um usurpador e ele vai lutar contra esse usurpador. Por azar, ele sempre escolhe batalhar no nível errado. Em outras palavras, ele vai lutar com a mulher ou com o meio que o cerca, em vez de encarar a luta interna, que seria a única ação apropriada. A mitologia descreve a batalha do herói com o seu self interior como um encontro com o dragão. E o homem moderno não tem menos batalhas com dragões do que o medieval. Você poderá atualizar a mitologia e fazê-la dramaticamente viva se puder encontrar um palco moderno no qual sejam encenadas as lutas com o dragão e o drama das formosas donzelas e dos cavaleiros vermelhos. Felicidade. Bons humores não são menos perigosos que os maus. Exigir que a felicidade venha do meio em que se vive é o sombrio ato de seduzir a donzela interior. Isso anuvia o caminho do grau e tem o mesmo peso de deixar-se seduzir pela formosa donzela, apesar de ser menos óbvio, portanto, mais difícil de ser detectado. Eis aqui uma diferenciação que não é fácil de ser percebida, pois só se chega a ela com um bom entendimento psicológico. Aqueles humores exuberantes, tipo dono do mundo, efervescentes, meio fora do controle ou propósito, são tão supervalorizados entre os homens, constituem uma possessão perigosa. Tão perigosa quanto estar possuído por humores maus, quando então o homem seduz sua ânima, agarra-a pelo pescoço e brada: ou você me faz feliz, ou então. Isso é aplicar-lhe um golpe baixo para satisfazer as exigências do ego quanto à felicidade ou à busca incessante de diversões. Cair nas garras de um humor exuberante também é ser seduzido pela mulher interior. Ela o arrebata para as alturas estonteantes da inflação do ego e lhe dá um facsímile de felicidade que ele tanto almeja. Tal sedução vai custar-lhe bem caro mais tarde, porque a lei das compensações fará com que depois da euforia sobrevenha uma depressão que vai trazê-lo de volta com os pés no chão. O destino passa muito tempo ou alçando o homem das profundezas de uma depressão ou fazendo-o baixar das alturas de uma inflação do ego. É esse nível do chão que os antigos chineses chamavam de Tao, o caminho do meio. É aqui que existe o grau e que a felicidade digna do nome pode ser encontrada. Não é um nível comum, neutro ou de concessões, mas um ponto de cores reais, onde se encontram o sentido das coisas e a felicidade. Nada mais ou nada menos que a realidade, nosso verdadeiro lar. Outra forma de sedução é sugar o prazer de uma experiência que ainda não aconteceu. Eis aí um passatempo bem americano. Pensamos que é nosso direito nacional ser feliz, mas no sentido de euforia, não funciona. Conheço 2 rapazes que planejaram um acampamento. Entusiasmadíssimos, por dias e dias fantasiaram como iria ser maravilhoso. Todas as características dos humores vieram à tona. Partes do equipamento de repente viraram santos grais. O fio de uma faca ou pedaço de corda foi cultuado.
Os dois conseguiram sugar todo o fascínio e a felicidade da experiência muito antes de passar por ela. Soube depois que foram até o tal lugar planejado, perambularam por lá durante meio dia, não conseguiram pensar em nada criativo para fazer. Resolveram tomar o carro e voltar para casa no mesmo dia. Não restava mais nada lá. Haviam vivido intensamente toda a experiência antes mesmo de realizá-la. O homem ocidental de nossos dias tem algumas ideias básicas deturpadas a respeito da felicidade. Creio que vale a pena atentar para a origem da palavra felicidade. Em português, ela vem de feliz e do latim felix. Portanto, felicidade implica em ser feliz. Em inglês, a palavra é happiness e tem a sua raiz no verbo to happen, acontecer. Portanto, happiness é o que acontece. Pessoas simples, em partes menos complicadas do planeta, agem de acordo com a definição e exibem uma felicidade e uma tranquilidade que simplesmente nos assombram. Como pode um camponês da Índia com tão pouco ser feliz? Ou como um trabalhador do México, outra vez com tão pouco para ser feliz, aparentar tamanha alegria? Eles conhecem a arte da felicidade, satisfação com aquilo que é. Sua felicidade é com aquilo que acontece. Se você não puder ser feliz com a ideia de que vai almoçar, é bem provável que não será feliz com nada. Um sábio hindu ensinou que a mais alta forma de adoração é simplesmente ser feliz. Mas isso significa felicidade no seu mais profundo aspecto, não um tipo de humor. Thomas Merton, o monge trapista, disse certa vez que os monges podem ser felizes, mas nunca estão numa boa. Outra forma de diferenciar felicidade de humores. Alguns homens tentam levar a vida em humores quase eternos, o que é muito cansativo. Jamais vou esquecer o dia em que me dei conta de que não havia necessidade de ceder aos humores. Foi uma revelação. Eu achava que se pegava o humor como quem pega uma gripe. Aos poucos aprendi que o humor é produto de uma inconsciência intencional, que pode ser mudada através da real consciência, aquela da qual que fizemos qualquer coisa para escapar. É bom saber disso e ser sábio o suficiente para expulsar os humores, ou pelo menos adiá-los. Não é necessário cair nas garras de uma dessas emanações etéreas inconscientes vindas de Maia. Elas se aproximam sorrateiramente, rastejando, sem que a vítima perceba. Aí as coisas começam a ficar ameaçadoras. Pois bem, então não aceite, não se deixe seduzir, não entre nessa areia movediça. É muito fácil cair, mas se soubermos o que está acontecendo, não será preciso deixar-se levar. Uma pessoa que esteja doente, portanto fisicamente debilitada, fica mais sujeita aos humores por estar mais vulnerável. Pode não estar se sentindo muito bem, nem lá muito feliz, mas isso não é nenhuma vergonha, nem deve ser causa de mau humor. Também não é preciso entrar em pânico ou depressão, embora, convenhamos, tudo fique muito mais difícil quando estamos doentes. Podemos contrastar humor com entusiasmo, que é um dos vocábulos mais sublimes. Vem do grego entheos iasmos, que significa estar pleno de Deus. Se alguém está pleno de Deus, numa grande criatividade vai fluir dentro do seu ser. É uma experiência altamente válida e recompensadora alcançar o entusiasmo. Do lado oposto da balança, é altamente doloroso estar possuído pelos humores. Assim, se um indivíduo estiver preenchido pela ânima, também poderá ter criatividade, mas é bem provável que antes do anoitecer ela já se tenha desvanecido. É preciso ser muito sábio para diferenciar se está preenchido pela ânima ou por Deus. A maior parte dos homens não sabe fazê-lo. Não é simplesmente olhando para uma pessoa que se vai saber se ela está nas nuvens ilegitimamente e destrutivamente, ou se o seu riso brota e vem de Deus. Mas se ela foi carregada pelos humores, então esse riso é uma blasfêmia.
Felicidade é totalmente legítima. Humor é um convite à depressão, que virá sem nenhuma dúvida logo a seguir. Seduzido pela donzela interior, o homem se mostra nervoso, tenso, com marcas de ansiedade, e vai pagar caro por essa sedução, e não só ele, como todos que estão à sua volta. Geralmente, qualquer humor passa logo, quando se trata de um homem inteligente. Se a mulher não o cutucar antes da hora, ele acaba se livrando do ataque de ânima. Em algum ponto, ele conseguirá encontrar o seu bom senso e dirá: está bem, talvez fosse melhor pensarmos um pouco sobre isso. Mas ele só vai dizer isso se a esposa já não tiver dito 5 minutos antes. Será que não seria bom pensarmos um pouco sobre isso? Aí, lógico, ele não conseguirá. Portanto, se ela ficar alfinetando o marido, vai ser muito difícil ele sair do seu humor, porque isso vai deixá-lo pior. Já está lutando com uma espécie de sofrimento e o que precisa é de ajuda, e ajuda feminina, não de estiletadas. É provável que não lhe diga muito obrigado, mas por dentro estará grato pela ajuda. Quando a mulher tende-se a ver com um homem humorado, geralmente faz bobagem, porque isso cria uma ansiedade muito grande dentro dela. E imediatamente ela põe para fora o seu paralelo, ou seja, seu ânimos, que é sempre muito cáustico, e dispara. Agora chega, tudo isso é uma grandíssima bobagem e não precisamos mais ficar pondo panos quentes. Pois o seu impulso é atravessar de qualquer jeito a barreira daquele humor para reencontrar seu homem do outro lado e descobrir o que está se passando. Claro que não vai dar certo, porque isso termina numa guerra infernal entre aquela mulherzinha ranheta que surgiu no homem e o machão irredutível que surgiu na mulher. É a pior das brigas, pois equivale a jogar gasolina no fogo. Vai haver um confronto infernal, ânimos versus ânima, e tudo estará irremediavelmente perdido, porque ambos estão tomados. Estão nas mãos de Maia, um à esquerda, outro à direita, e poderão desistir de qualquer entendimento, pelo menos enquanto durar o humor. No entanto, com um toque de genialidade, ela encontrará a saída, se for capaz e realmente quiser. Basta que consiga ser mais feminina do que o humor que está atacando o marido, ou seja, trazer à tona sua feminilidade mais profunda, um contraste com a feminilidade mal empregada do homem. Isso dará a ele um ponto de realidade do qual poderá partir para livrar-se do seu humor de baixa qualidade. Tem-se de reconhecer que isso é muito, mas muito difícil, porque para ela é uma tentação sacar a espada do ânimos e começar a espetá-lo à torta e à direita. Todavia, sua feminilidade natural tem poder criativo para ser uma âncora para o homem, que se agita no turbilhão da sua feminilidade interior. Isso requer da mulher que ela tenha sua feminilidade bem desenvolvida e consciente. É o resultado das muitas batalhas com os dragões que ela teve de enfrentar para salvaguardar seu reino feminino no seu próprio interior. O que a mulher também precisa entender é que o homem tem muito menos controle das eternas alternâncias entre luz e trevas, anjo e demônio presentes no elemento feminino. Nenhum homem é capaz do mesmo tipo de controle que ela tem, e a mulher, se entender isso, poderá ser paciente e compreensiva, enquanto ele bate a cabeça alguns anos-luz atrás dela na tentativa de compreender sua feminilidade interior. O homem ainda é uma criança diante da mulher interior, e por isso, fica indefeso quando atacado por ela na forma de um humor. Só que ele não quer conhecimento psicológico. Quer é que tomem conta dele. É preciso ser forte para agir contra os humores, e isso pressupõe um ser que está libertando da infantilidade, ou seja, do seu complexo materno. Uma esposa poderá ajudar muito se usar de paciência para com ele, deixar de ser crítica, representar para ele uma verdadeira virtude feminina, a virtude feminina amadurecida, forte o suficiente para enfrentar a feminilidade espúria que o homem está criando no instante dos humores.
Uma coisa é certa: ele vai projetar tudo nela e, convencido, dirá que se casou com uma bruxa. E mais, que seu mau humor é culpa dela. Talvez ela até esteja sendo ranheta, mas as contas mesmo ele terá de acertar com a mulher interior, não com a esposa. Faz parte integrante da natureza da ânima e do ânimos, na sua forma primitiva, onde a maioria de nós se encontra, viver de projeções. Assim, quando o homem passa pelos humores, põe a culpa na mulher porque acha que ela o está infernizando. Se a mulher interior está num acesso de violência, ele vai relacionar-se com a de carne e osso no mesmo processo, quer ela concorde ou não. Por outro lado, se ele se relacionar bem com a interior, também terá bom relacionamento com a exterior. As mulheres que têm de se haver com essa exótica criatura chamada de o macho da espécie devem ser mansas quando ele está passando pelos humores, porque nessa situação ele fica impotente e realmente precisa de ajuda. Se há uma regra que precisa ser entendida no casamento é a seguinte: enquanto ele estiver nas garras de um humor, a esposa deverá abster-se, se possível, de qualquer julgamento ou crítica. Mais tarde, quando ele tiver recobrado a sanidade, os dois poderão conversar sobre aquilo que os atrapalhou tanto. Esperar todo esse tempo é duro para a mulher, lógico, mas se ela puder lembrar-se de que o tal humor é basicamente problema dele, não culpa sua, vai acabar encontrando sabedoria para esperar pelo momento mais apropriado, para saber o que causou todos os problemas. Realisticamente falando, o homem não estará livre sempre dos humores, mas poderá dar-se conta, mesmo em plena crise, de que está sendo possuído e subjugado por eles. Se ao menos puder dizer a si próprio que está sofrendo de um ataque de ânima, o homem já está sendo parcialmente lúcido. Se ainda conseguir dizer à esposa: olha, estou de mau humor, não é culpa sua, me dá um tempo, tá? Ele estará fazendo a ela um grande favor, e esse gesto já começará a libertá-lo. A batalha estará meio ganha assim que ele reconhecer que são os humores que o estão possuindo. Em nosso mito, Parsifal e Branca-Flor são o exemplo perfeito do relacionamento correto entre o homem e sua mulher interior. Estão próximos um do outro, cada um deles dá alento ao outro e traz um significado maior à vida. E não há sedução. Essa é a definição sublime do homem e sua mulher interior. Mas se os mesmos termos fossem usados para o homem e a mulher de carne e osso, seria uma história da carochinha. A má interpretação desses dois níveis traz a destruição aos que seguem as regras medievais de como ser um cavaleiro. Os relacionamentos interiores têm as suas leis de conduta inexoráveis, assim como as condutas exteriores também têm as suas, mas diferenciadas. Não a misture.